Olá, boa tarde. O novo coronavírus já tirou 60 mil vidas no Brasil. E o número de contaminados desde o começo da pandemia se aproxima de 1,5 milhão de pessoas. Cidades de Minas e do Paraná começam uma quarentena mais rigorosa para conter o avanço da doença. E um dia antes das multas, fiscais da Prefeitura de São Paulo orientam moradores sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras. E ainda, a destruição provocada por um ciclone-bomba no sul do país. 10 mortes já foram confirmadas. Márcio Pacheco, do PSC, é o primeiro deputado denunciado pelo escândalo das rachadinhas na Assembleia do Rio. E a polícia investiga a morte do menino Ítalo, de 7 anos, que brincava na porta de casa na Baixada Fluminense. O Jornal Hoje está começando. E o número de mortos pela pandemia da Covid-19 acaba de passar de 60 mil em todo o país. A gente vai ver os últimos números que foram divulgados agora há pouco pelo consórcio de veículos de imprensa. Aqui no telão a gente tem esses números para vocês. São exatamente 60.194 mortes confirmadas e 1.426.913 casos confirmados, pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no país. Em Mato Grosso do Sul, um recorde. Foram 711 novos casos nas últimas 24 horas. Com o aumento dos números, o governo já mostra preocupação com a capacidade do sistema de saúde. Era só um jantar entre amigos, mas um deles estava com o novo coronavírus e não sabia. 10 dias depois, Eric foi o terceiro do grupo a ter os sintomas. Eu comecei a sentir falta de ar, um pouco de dor de cabeça e febre. Aí depois foi piorando. Deu dor no corpo, dor no peito, falta de ar. Ele tentou agendar o teste e só conseguiu vaga para amanhã. Eu tô muito ansioso, não consigo dormir. Dá medo? Medo de eu ser internado e nunca mais poder ver minha família. Em Mato Grosso do Sul, a procura por testagem aumentou em 299% em junho. Uma força-tarefa com 4 grandes laboratórios e a Fiocruz não está dando conta de analisar tantas amostras. 3.000 foram enviadas para análise em São Paulo. E para quem não consegue testar e saber se está com Covid-19, a orientação é: se a pessoa tiver um agravamento do quadro, sintomas respiratórios mais graves, febre persistente, falta de ar em qualquer tempo, ela deve procurar imediatamente uma unidade de pronto atendimento. Em Mato Grosso do Sul, já passa de 8.000 o número de casos de Covid-19. O estado recebeu uma doação de 68 mil kits para aumentar a testagem. Ainda assim, as pessoas acabam esperando 2 semanas para conseguir esse diagnóstico. E a preocupação é porque, segundo as autoridades de saúde, o colapso no sistema de atendimento, esperado para agosto, já pode acontecer nas próximas semanas. O estado também recebeu a doação de equipamentos para montar mais 10 UTIs no hospital regional, mas as autoridades de saúde temem que não seja o suficiente. Em Campo Grande, 69% dos leitos de UTI estão ocupados. No hospital regional, referência para a Covid na capital, restam 21 leitos e a estrutura de atendimento está no limite. Temos um estoque extremamente reduzido, que se o hospital ficar lotado, eu só tenho para mais ou menos 20 dias a 1 mês. Mas nas ruas, muito movimento e decretos flexibilizando os serviços. E as festas clandestinas são uma preocupação a mais no estado. Em Nova Andradina, até profissionais de saúde que trabalham no hospital da cidade foram flagrados nesta festa. A polícia está investigando e os profissionais foram afastados. E a Justiça Federal determinou que o governo do Distrito Federal comprove, num prazo de 3 dias, que há leitos de UTI suficientes para o tratamento de pacientes com Covid-19 durante a pandemia do coronavírus. Então, a gente vai ao vivo falar sobre esse assunto com a Luísa Doyle. Oi, Luísa, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos que nos assistem. O Distrito Federal tem 49.218 casos confirmados do novo coronavírus e 587 mortes. E quando os setores e serviços não essenciais foram reabrindo, a gente viu também o número de internações nas UTIs crescerem bastante. No final de maio, eram 300 internações. Foi crescendo ao longo de junho e hoje a gente tem 729 pessoas internadas em estado mais grave. Mas a dúvida
dúvida sobre a real taxa de ocupação dos hospitais. Nos hospitais particulares, a taxa de ocupação nas UTIs é de 88%. Nos hospitais públicos, oficialmente, 63%. Mas documentos internos da Secretaria de Saúde e dos hospitais mostram que a taxa de ocupação pode ser muito maior, acima dos 90%. Isso porque estariam sendo divulgados como livres leitos que poderiam ter pacientes ou estarem bloqueados por problemas de manutenção ou então porque ainda não foram ativados. Esta foi uma das justificativas da juíza federal Raquel Chiarelli para determinar que o governo do Distrito Federal explique e comprove que tem capacidade de atender todos durante a pandemia. A juíza deu um prazo de 72 horas para que o GDF demonstre que tem suficiência de leitos, equipamentos, insumos e profissionais, sob pena de multa diária e responsabilização civil, criminal e administrativa. A juíza ressalta que é claro o avanço da pandemia aqui no Distrito Federal e citou também a intenção do governador Ibanez Rocha de reabrir os serviços essenciais que ainda estão fechados, como restaurantes, academias, salões de beleza e bares. E aí a gente procurou o governador Ibanez Rocha, ele ainda não respondeu. O governo do Distrito Federal e a Procuradoria do DF não disseram se vão recorrer ainda. Maju. Obrigada, Luísa Doyle, pelas informações. E a Prefeitura de Goiânia decidiu seguir o decreto estadual e voltou a determinar o fechamento do comércio. A partir de hoje, os serviços considerados não essenciais fecham por 14 dias. Depois disso, serão 14 dias abertos e assim alternadamente. Essa notícia desagradou os comerciantes das quase 18 mil lojas do Polo de Moda de Goiânia. Por outro lado, a turística Caldas Novas anunciou que não vai seguir o decreto do governo de Goiás e os hotéis voltaram a funcionar. Rio Grande do Norte, por lá começou hoje a reabertura parcial do comércio. Nessa primeira fase está permitida a abertura de lojas com até 300 metros quadrados e com ventilação natural. Entre elas podem estar salões de beleza e barbearias. A reabertura vem no momento em que os leitos de UTI estão com 100% de ocupação na rede pública da região metropolitana de Natal. Hoje, 47 pessoas estão esperando na fila por uma vaga de UTI. Esse 100% de ocupação já completou um mês, no dia 27 de junho. E no epicentro da epidemia de Covid-19 no país, São Paulo completa 100 dias de quarentena com uma blitz da vigilância sanitária para orientar, conscientizar a população sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras. A orientação de hoje vira multa amanhã. Sair sem máscara em São Paulo pode custar mais de R$500. É para todos usar, serve para todos. Todo mundo tem que respeitar. A multa é ainda mais salgada para o comércio que for flagrado com clientes sem máscaras. Mais de R$5 mil por pessoa que estiver sem a proteção. E mais R$1.380 se o local estiver sem os avisos. É uma prevenção para a saúde do nosso cliente e dos nossos funcionários. O uso correto da máscara, de cada um de nós usando corretamente a máscara, a gente protege a gente mesmo, protege os outros e protege a cidade como um todo, diminuindo o número de casos. Esse gráfico mostra que o número de novos casos diários por milhão de habitantes não está caindo no Brasil. Em São Paulo, a média dos últimos 7 dias de surgimento de novas infecções pelo coronavírus está em 7.415. Na semana passada, estava em 5.599 novos casos por dia. Já a média diária de mortes por Covid-19 dos últimos 7 dias está em 242. Na semana passada, era de 277. Todos os estados e praticamente todos os municípios ainda estão com um número muito grande de casos, com um número muito grande de pessoas precisando de internação e um número grande de óbitos. Nós devemos sempre nos preocupar com o uso correto das máscaras faciais, o distanciamento social e a lavagem das mãos. Hoje o estado chega aos 100 dias de quarentena. Mas o isolamento social não é mais o mesmo. São Paulo foi das ruas vazias e comércio fechado para uma retomada gradual da economia. E foi durante esses 100 dias que profissionais da saúde aprenderam a lidar com uma doença nova e todas as suas dores. No Hospital Estadual do Servidor, a equipe da UTI achou um jeito de honrar os pacientes.
porque eles não somente atendem uma pessoa que está dormindo, que está sedada, profundamente sedada, que é a rotina do intensivista, mas uma pessoa que tem nome, que tem família, que tem história. A médica Raíssa reuniu tudo o que aprendeu sobre a dona Ana e entregou as palavras de carinho para a família que tinha acabado de perdê-la para o coronavírus. Dona Ana nasceu no interior da Bahia, em uma cidadezinha na serra chamada Palmeiras. Passou uma infância muito simples, mas bastante feliz, nadando em riachos e comendo frutas direto do pé. Adorava conversar, contava histórias e cantava músicas antigas. Uma em especial eu deixo o trecho em sua memória. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Bonita homenagem, né, gente? Fica aqui o apelo para o uso da máscara, né? Para proteger nariz e boca, não o pescoço. Vamos usar da maneira correta. Minas Gerais chegou hoje a 1.007 mortes por Covid-19 e já são mais de 47 mil casos. Na histórica Sabará só funciona o que é essencial. A fiscalização foi intensificada e a prefeitura mantém as ações de desinfecção da cidade. Nós tivemos um incremento considerável do número de casos, em torno de 600% neste período de flexibilização. Aliado a isso, nós temos uma decisão de Belo Horizonte de estar retornando essa fase de controle. Contagem também já recuou com a flexibilização. Só podem abrir as portas os supermercados, farmácias, açougues e sacolões. Outras cidades próximas a BH seguiram o mesmo exemplo. Ribeirão das Neves tem 400 mil habitantes. 70% da arrecadação municipal vem do comércio e dos serviços. E mesmo assim, as lojas estão fechadas. A prefeitura diz que não teve opção. Em junho, os casos de coronavírus na cidade dispararam. Já são 590 pessoas doentes, 14 mortes. Com a pandemia, a cidade abriu mais 100 leitos de enfermaria e 30 de terapia semi-intensiva. Mas UTI mesmo, Ribeirão das Neves não tem. E os casos mais graves acabam sendo levados para Belo Horizonte, sobrecarregando o sistema de saúde da capital. A pandemia vem crescendo, como nós somos uma cidade colada na capital, uma cidade fronteira vizinha com Belo Horizonte, Contagem, não tem como BH, Contagem caminhar para um lado e Neves por outro. Por isso, então, resolvemos dar um passo atrás e fazer um novo decreto. A ocupação de leitos públicos de UTI segue alta em BH, 88%. E alguns hospitais já enfrentam falta de vagas. A Santa Casa atingiu 100% de ocupação e o Hospital Eduardo de Menezes, que só atende pacientes com coronavírus, só tem 4 leitos liberados. Em uma carta enviada à imprensa, coordenadores de UTIs dos hospitais públicos e particulares de Belo Horizonte alertaram: atingimos níveis críticos de ocupação, reduzindo a disponibilidade de vagas, insumos e profissionais treinados para cuidar de pacientes graves. O número de pacientes internados na UTI nesse final de junho é 4 vezes maior que no início de maio. Isso significa que o risco de contrair Covid na cidade pode ter quadruplicado. Sair de casa só se for estritamente necessário e inevitável. É uma ilusão achar que ter um leito de CTI é garantia de manutenção da vida. Portanto, você deve ficar em casa para preservar, sim, o sistema de saúde e a saturação, mas para preservar também a própria vida. O governador de Santa Catarina anunciou que testou positivo para a Covid-19. Carlos Moisés, do PSL, está em isolamento total, mas permanece no cargo. Ele divulgou um vídeo em que diz que fez o teste depois de ter sintomas como dor de cabeça, febre e dificuldade para respirar. Carlos Moisés vai fazer ainda um segundo teste para confirmar o diagnóstico. Cidades do Paraná começaram uma quarentena mais rigorosa hoje. No primeiro dia da quarentena rigorosa, como o governo tem chamado a nova medida, o movimento não mudou nos terminais de ônibus de Curitiba. Ontem, o governo publicou um decreto determinando que o transporte coletivo deve atender apenas passageiros dos serviços considerados essenciais ou que precisem deles, entre outras medidas mais rígidas que passam a valer hoje em 7 regiões do estado. São 134 cidades onde estão 75% dos infectados no Paraná, e onde o contágio disparou nas últimas 2 semanas.
Comércio de rua, shoppings, bares, salões de beleza, academias terão que fechar por 14 dias. Restaurantes devem fazer apenas entregas. Só podem funcionar atividades como serviços de saúde, indústrias e construção civil. Nos supermercados, o fluxo de pessoas não pode passar de 30% da capacidade total, sem a entrada de crianças e de segunda a sábado. Em Curitiba, a prefeitura disse que vai seguir as determinações do governo. Hoje, no centro, as lojas estavam fechadas, mas nos bairros foi possível ver algumas recebendo clientes. No interior do estado, o comércio em Toledo abriu normalmente. A cidade está em uma das regiões previstas no decreto. Fecha-se comércio e o mercado está lotado. Então, assim, cara, não é só fechar o comércio. O boletim de ontem mostra que 75% dos leitos de UTI da cidade estavam ocupados. O prefeito disse que não vai seguir o decreto do governador, e sim uma lei municipal que apenas restringe horários de funcionamento. Em Cascavel, cidade vizinha, está a maior proporção de casos em relação à população. O prefeito disse ontem que vai recorrer. Entendemos que esse decreto, momentaneamente, nos traz um prejuízo. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade está em 80%. O decreto do governo prevê que a PM, com a ajuda das guardas municipais, faça a fiscalização. Quem desrespeitar a quarentena pode ser multado. Se for uma empresa, o valor pode passar de R$10 mil. As autoridades de saúde vão monitorar a curva de contágio e, se ela não baixar em 2 semanas, as medidas podem ser prorrogadas. Com as 36 mortes registradas ontem, o Paraná chega a 636. O número de casos confirmados passa de 22 mil. Se a gente conseguir fazer essas medidas com o apoio da população, a gente vai conseguir frear a curva, como a gente veio nesses 110 dias, ainda, de certa forma, controlando toda essa propagação. Sobre a decisão dos prefeitos de não seguir o decreto estadual, o governo do Paraná disse que reconhece a autonomia dos municípios, mas entende que deve questionar medidas que coloquem o sistema de saúde em risco e que vai estudar o que pode ser feito se o decreto não for mesmo seguido. Mostramos a quarentena mais rígida lá no Paraná, também tem quarentena mais rigorosa na região metropolitana de Buenos Aires, para tentar conter o avanço de casos da Covid-19 na Argentina. O repórter Rafael Sibila tem as informações direto de Buenos Aires. Olá, Maju, muito boa tarde a todos. Pois é, a cidade de Buenos Aires e a região metropolitana estão ilhadas para tentar conter a circulação do vírus. O número de casos de coronavírus aqui na Argentina quadruplicou no último mês e a grande Buenos Aires concentra 90% desses casos. Por isso, essa quarentena mais rigorosa só vale aqui na capital e na região metropolitana. Desde segunda-feira, a polícia voltou a montar postos de controle nos principais acessos à capital. Em um desses postos, hoje, o congestionamento chegou a 10 quilômetros. No anúncio feito na última sexta-feira, ficou decidido que apenas trabalhadores considerados essenciais poderão sair de casa e utilizar o transporte público. A polícia tem feito fiscalizações nos terminais de trem. Em relação aos comércios, farmácias e mercados, principalmente, estão abertos, mas 70 mil comerciantes tiveram que fechar as portas nesta quarta-feira. E a economia da Argentina já começa a sofrer os efeitos da pandemia. A Argentina, que tem uma das quarentenas mais rigorosas do continente, registrou uma queda na atividade econômica em abril deste ano de 26,4% em relação a abril do ano passado. Essa quarentena mais rigorosa aqui em Buenos Aires vai até o dia 17 de julho. A Argentina registra até o momento 1.310 mortes por coronavírus. Maju. A gente começou o JH com as informações do consórcio de veículos de imprensa, que são de hoje, 13h, e agora a gente dá o boletim do Ministério da Saúde, que é de ontem, que registra 59.594 vítimas da Covid-19. No boletim foram confirmadas 1.280 mortes. O total de pessoas infectadas passa de 1.400.000. Em 24 horas, foram 33.846 novos casos. Vamos falar do dinheiro que muita gente espera de quem tem fome e tem pressa, né? O prazo para se inscrever no auxílio emergencial termina amanhã. E até agora, 64 milhões de pessoas já receberam o benefício. Ontem, o governo federal anunciou que vai estender o pagamento do auxílio. Mais 2 meses de benefício e mantido o valor de R$ 600 por mês.
O decreto que prorroga o auxílio emergencial foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Foi assinado pelo presidente Bolsonaro ontem, no fim da tarde, numa cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o governo, as 2 próximas parcelas do auxílio serão pagas em julho e agosto. Quem tem direito a auxílio dobrado de R$ 1.200 vai receber também mais 2 parcelas no mesmo valor. Ainda não foi divulgado um calendário para os 2 novos meses de auxílio. Desta vez, o pagamento de cada mês pode ser feito por mais de um depósito. O presidente da Caixa diz que, ainda assim, os R$ 600 vão ser pagos integralmente dentro do mês. O importante é o seguinte, tem que ser R$ 600 no mês. Você pode ter mais de uma parcela que a soma seja R$ 600. É isso que nós estamos discutindo. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma possibilidade seria pagar no início de julho uma parcela de R$ 500 e outra de R$ 100 no fim do mês. E em agosto, 2 parcelas de R$ 300. Quem já está cadastrado receberá as novas parcelas automaticamente, de acordo com o calendário que ainda vai ser divulgado. Nada muda para os beneficiários do Bolsa Família, que possuem um cronograma de pagamento diferente. Até agora, 64,5 milhões de pessoas receberam o auxílio, ou quase 4 a cada 10 brasileiros em idade de trabalho. Segundo o governo, até o momento foram pagos 103 bilhões e 800 milhões de reais. Nesta semana, até sábado, está sendo paga a 3ª parcela do auxílio, que já estava prevista para quem está inscrito desde o início. Quase 9 milhões de pessoas que tiveram o cadastro aprovado depois recebem a 2ª parcela. E 1.100.000 novos aprovados pelo governo estão recebendo a 1ª parcela do auxílio emergencial. O depósito é nas contas digitais da Caixa, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Já o saque em dinheiro dessas mesmas parcelas está agendado para 18 de julho a 19 de setembro. O prazo para se inscrever no auxílio emergencial do governo termina amanhã. Quem tiver o cadastro aprovado pelo governo, mesmo depois desta data, vai receber todas as parcelas anteriores do auxílio. A reprovação ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus é alta, mesmo entre os brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Foi o que revelou uma pesquisa do Datafolha, divulgada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Entre os brasileiros que pediram e receberam o auxílio emergencial pelo menos uma vez, 26% avaliaram o desempenho como ótimo ou bom, 24% regular, para 49% ruim ou péssimo, 1% não soube responder. Entre os que pediram o auxílio e não receberam, 30% consideraram o desempenho ótimo ou bom, para 24% regular, 46% ruim ou péssimo. O total de entrevistados que não souberam dizer não chegou a 1%. Já entre os que não fizeram o pedido do auxílio, 27% responderam que o desempenho do presidente é ótimo ou bom, 22% regular, 51% ruim ou péssimo e 1% não soube dizer. O Datafolha perguntou também se o presidente Jair Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha ou mais atrapalha do que ajuda no combate ao novo coronavírus. Entre os que receberam o auxílio ao menos uma vez, 33% disseram que o presidente mais ajuda do que atrapalha. Para 61%, ele mais atrapalha do que ajuda. 3% afirmaram que não ajuda nem atrapalha. Outros 3% não souberam responder. Entre os que pediram o auxílio e não receberam, 36% avaliaram que o presidente mais ajuda do que atrapalha. Para 59%, mais atrapalha do que ajuda. Para 3%, não ajuda nem atrapalha. 1% não soube dizer. E entre os brasileiros que não pediram o auxílio, 34% disseram que Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha na pandemia. 61% afirmaram que ele mais atrapalha do que ajuda. 2% responderam que ele não ajuda nem atrapalha. 4% não souberam dizer. E a pesquisa também avaliou o desempenho do Ministério da Economia na pandemia. Entre os brasileiros que pediram e receberam o auxílio emergencial pelo menos uma vez, 32% avaliaram a atuação do Ministério como ótima ou boa.
para 39% regular, 25% ruim ou péssima, 4% não souberam dizer. Entre os que pediram auxílio e não receberam, 27% consideraram a atuação ótima ou boa, 48% regular, 24% ruim ou péssima, 1% não soube dizer. Já entre os que não fizeram o pedido do auxílio, 34% avaliaram a atuação como ótima ou boa, 36% regular, 26% ruim ou péssima, 4% não souberam responder. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas por telefone nos dias 23 e 24 de junho. Vamos falar sobre o ciclone Bomba. 10 pessoas morreram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul por causa desse ciclone, que é um fenômeno meteorológico que causa ventos muito fortes. Desde ontem, as pessoas de Santa Catarina viveram momentos de muita apreensão. Árvores caíram, casas foram destelhadas, muita coisa veio abaixo. Então a gente vai ao vivo lá para Florianópolis conversar com o Ricardo Vondorf, saber como é que está a situação no momento. Ricardo, que susto, que imagens que nós vimos ontem. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, os bombeiros ainda procuram por 2 desaparecidos. Já são 9 mortes aqui no estado. Esse ciclone Bomba varreu Santa Catarina com ventos que passaram de 130 km por hora e causaram muita destruição. Por isso, a Defesa Civil está tendo muito trabalho para avaliar os prejuízos e fazer um levantamento de quantas pessoas estão desabrigadas e desalojadas aqui no estado. A Defesa Civil ainda não tem o número total. A lona que virou uma necessidade primordial por aqui, já que muitas casas estão destelhadas. Para se ter uma ideia da dimensão desse ciclone, ele causou o maior estrago da história do sistema elétrico em Santa Catarina. Acompanhe na reportagem. São 1.300 pessoas trabalhando para tentar restabelecer a luz. Segundo a Celesc, a empresa de energia do estado, esse foi o maior desastre que já atingiu o sistema elétrico em Santa Catarina. Hoje cedo, a ventania ainda derrubou algumas árvores. O motorista deste carro escapou por pouco. O vendaval da tarde de ontem chegou a deixar quase metade do estado sem energia elétrica. O vento forte derrubou postes de luz e muitas árvores caíram sobre a rede de energia. O vendaval varreu o estado. As imagens impressionam. De uma hora para outra, o dia virou noite e o vento soprou com força. Em 8 cidades, ele passou dos 100 km por hora. Entre elas, Florianópolis, onde a cobertura deste prédio voou pelos ares como se fosse de papelão. Em Balneário Camboriú, o vendaval pegou de surpresa 2 operários que trabalhavam num andaime. Foram momentos de pânico. Ai, meu Deus do céu! Eles conseguiram se salvar entrando pela janela do prédio. Ai, gente, que bênção que eles conseguiram. Também em Balneário Camboriú, uma placa se desprendeu de um prédio e causou explosões que assustaram os moradores. Nossa, filho! Meu Deus! Em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, o vento forte causou destruição em 6 unidades de saúde e chegou a virar uma van usada no transporte de pacientes. De acordo com a prefeitura, 8 pessoas ficaram feridas. É situação devastadora. Governador Celso Ramos. Esta imagem mostra como a balsa que faz a travessia entre as cidades de Itajaí e Navegantes foi arrastada pela ventania. No porto de Itajaí, nem os contêineres ficaram de pé. E olha só a cena gravada por uma câmera de segurança em um parque tecnológico de Lages, na Serra. Do nada, tudo foi levado pelo vento. A Defesa Civil confirmou 9 mortes em Santa Catarina. 3 delas no desabamento de um galpão na cidade de Tijucas, na Grande Florianópolis. As outras vítimas são das cidades de Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, Ilhota, Rio dos Cedros e Itaiópolis. Em Chapecó, no oeste, uma mulher de 78 anos morreu depois de ser atingida por uma árvore. O vento, que chegou a 108 km por hora na cidade, levou parte do telhado da casa da dona Maristela.
Só vi o estouro que eu achei que estava levando a casa inteira. Agora tentar reconstruir. E graças a Deus, né, que não foi nenhuma vida, né, ninguém se machucou. E os bens materiais a gente dá um jeito, né? Olha, a chuva e o vento forte também castigaram o Rio Grande do Sul. Por lá, um homem morreu e mais de 1.000 pessoas estão desalojadas, segundo a Defesa Civil. No norte gaúcho, os ventos passaram dos 100 km por hora. Chuva de pedra, ciclone. Meu Deus do céu. Rapaz, nunca vi tanta árvore caindo. Em Vacaria, pelo menos 180 casas ficaram destelhadas. O vento forte também derrubou uma árvore nessa residência, em Erechim. Começou aquele vendaval, aquele coisa, e só escutamos um estouro. Graças a Deus, ninguém se machucou, né? Foi mais o susto, o meu pequeno se assustou, mas só o estrago, né? Na Serra Gaúcha, mais destruição. Parte da estrada ERS 448 cedeu em Farroupilha. A rodovia continua bloqueada e não há previsão de ser liberada. Perto dali, em Nova Prata, um homem de 53 anos que construía um tapume morreu soterrado num deslizamento de terra. As rajadas de vento chegaram a 116 km por hora em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado. As ondas atingiram mais de 3 metros no canal de navegação do Porto de Rio Grande. 2 navios se soltaram durante a noite. Um está encalhado e o outro espera para atracar. Na região metropolitana de Porto Alegre, o rio Caí transbordou. É triste, é triste. Esse pessoal perde tudo que tem, né? Bem difícil mesmo. Foram mais de 350 famílias desabrigadas que são atingidas pelas cheias do rio Caí, mas ou procuram abrigo na casa de parentes, de amigos, ou mesmo ficam em suas casas subindo para o segundo andar. Em Porto Alegre, o vento chegou a quase 80 km por hora durante a madrugada. Pela manhã, foi possível ver o resultado. Dezenas de árvores caíram e o trânsito precisou ser interrompido em vários pontos da cidade. Foi horrível. Horrível mesmo. Me acordei de madrugada, aquele barulhão de vento. Foi meio difícil, ainda faltou luz, né? Por causa dos postes lá, e para dormir foi horrível. Parece que ia arrancar o telhado da casa da gente lá. Segundo as companhias de energia elétrica, mais de 600 mil clientes continuam sem luz no Rio Grande do Sul. Passamos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o ciclone provocou estragos também no Paraná. Mais de 1 milhão de casas ficaram sem luz depois da passagem desse ciclone. O repórter Wilson Kirsch tem os detalhes para a gente lá de Curitiba. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde ontem, a Prefeitura de Curitiba recebeu mais de 500 chamados para retirar galhos e árvores que caíram nas ruas, em cima de casas e fios de luz. E como a gente pode ver, o trabalho para deixar tudo em ordem ainda vai longe. As árvores que atingiram as redes de energia deixaram 1.200.000 imóveis sem luz. E ainda não há previsão de volta para 290 mil. O vendaval chegou a 120 km por hora e atingiu 41 cidades. Segundo a Defesa Civil, 1.500 casas foram danificadas, 10 pessoas ficaram feridas. Por enquanto, não há registro de mortes aqui no Paraná. E tem mais um problema. O temporal também deixou 1.100.000 pessoas sem água aqui no estado, Maju. Sem água. Obrigada pelas informações, Wilson. E olha, as consequências desse ciclone bomba que passou pelo sul do país foram sentidas até aqui no sudeste do Brasil. No litoral de São Paulo, os fortes ventos deixaram o mar agitado. Em Camburi, São Sebastião, a água invadiu com muita força essa casa. A onda abriu o portão e chegou a cobrir a cerca. Em Peruíbe, 7 barcos e 2 lanchas afundaram. As ondas destruíram cordas que prendiam as embarcações no pier. Ninguém ficou ferido. Desde ontem à tarde, os bombeiros receberam mais de 50 chamadas para quedas de árvores em toda a região metropolitana de São Paulo. Os ventos chegaram a 70 km por hora. No interior do estado, em Itapeva, as rajadas atingiram 90 km por hora. O Rio de Janeiro também sentiu os reflexos do ciclone bomba. Teve queda de árvores em vários pontos da cidade. Na Zona Oeste, um telhado se soltou e foi parar no meio da rua. Pois é, a gente vai conversar agora com a Eliana Marques, porque ela falou com os meteorologistas e vai explicar para a gente porque essa bomba caiu aqui no sul do país e teve reflexo
também na região sudeste. Boa tarde, Eli. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, o ciclone é a área de baixa pressão atmosférica que eu mostrei aqui ontem e também antes de ontem. Os meteorologistas explicaram o seguinte: toda baixa é um ciclone. A diferença é que dessa vez a pressão caiu muito e rapidamente. Isso fez acelerar mais ainda os ventos. E como o sistema estava muito perto da costa, causou todo o vendaval com a destruição e as mortes que a gente viu, infelizmente. Por tudo isso, ele foi chamado de ciclone bomba, Maju. E hoje, ele ainda pode causar algum tipo de transtorno, Eli? Sim, o ciclone já está se afastando, mas ainda pode provocar ventos de até 100 km por hora nessa área vermelha que pega o leste do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina, inclui as serras dos 2 estados e a região de Porto Alegre. Nas áreas aqui em laranja, que incluem Florianópolis, São Paulo, Rio e sul de Minas, rajadas de até 80 km por hora. E onde o mapa está amarelo, de até 70 km por hora hoje. A Marinha também ampliou a área com risco de ressaca. Agora inclui aqui o litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio, vai até a região dos lagos. O ciclone está deixando o mar muito agitado e hoje já tivemos ondas de quase 5 metros na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, acima desse previsto aqui pela Marinha. Vamos falar de chuva agora. Ela fica restrita à maior parte do Rio Grande do Sul, olha, em verde, só onde o mapa está amarelo é que não chove no oeste do estado. Pode chover também na Serra Catarinense, no sul de Santa Catarina, na área verde aqui do interior de São Paulo, até o sul de Minas e chegando à região de Paraty, no Rio de Janeiro. É possibilidade de alguma chuva, não muito forte. Chuva fraca também no litoral sul da Bahia, entre o litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte e pancadas de chuva entre o norte do Piauí até o Acre. Nas áreas em amarelo, tempo firme, Maju. E Eli, as temperaturas? Olha, hoje a gente já teve temperatura negativa de manhã, lá em Bom Jardim da Serra e também em Urupema, na Serra Catarinense. E até a noite vai esfriar muito, onde o mapa está azul aqui, região sul, olha, passando por São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul. No fim dessa noite até amanhã cedo, tem possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. E nessa área enorme aqui, olha, geada, vai do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Rondônia e Acre vão esfriar também, é o que a gente chama de friagem. E amanhã esfria ainda, em pelo menos 5 capitais. Além de Curitiba, com essa mínima aqui de 3 graus e previsão de geada, teremos 6 graus de mínima lá em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, 9 e 9 também lá em Florianópolis. Campo Grande, com mínima de 10 graus amanhã. Começo de dia gelado e tarde fria também em todas essas capitais, Maju. Vou ter que ter roupa para 9 graus aqui em São Paulo, hein, Eli? Capriche, porque a máxima é só de 18. Tá bom, Eli, obrigada e até amanhã. Até. Ainda hoje, a polícia investiga a morte do menino Ítalo, que brincava na porta de casa na Baixada Fluminense. E a seguir, Márcio Pacheco, do PSC, é o primeiro deputado denunciado pelo escândalo das rachadinhas na Assembleia do Rio. E o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, perde o foro especial no caso que apura se ele empregou funcionários fantasmas. É já já. Quando 2 pessoas conversam sem máscaras e uma delas está doente, o risco de transmissão é muito alto. Se as duas usam, o risco diminui porque a máscara impede que o doente elimine gotículas no ambiente. E, ao mesmo tempo, diminui o risco de a pessoa não contaminada inalar partículas do vírus. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. O INEP divulgou hoje o resultado da consulta feita entre os estudantes inscritos no Enem para definir o novo calendário da prova. A escolha foi maio de 2021. Enquanto isso, o governo Bolsonaro vai para o 4º ministro da Educação em 1 ano e meio de governo. Carlos Alberto Decotelli se demitiu ontem depois de uma série de denúncias sobre informações falsas no currículo dele. O presidente Jair Bolsonaro anulou a nomeação de Carlos Decotelli. A decisão está no Diário Oficial de hoje.
Carlos Decotelli ficou apenas 5 dias no cargo de ministro da Educação. Nem teve cerimônia de posse. Ontem à tarde, Decotelli entregou a carta pedindo demissão, depois de uma série de contestações ao currículo dele. Eram informações falsas sobre a tese de doutorado, a pesquisa de pós-doutorado na Alemanha e graves indícios de plágio na dissertação de mestrado. Agora a expectativa é a respeito de quem será o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro. O troca-troca de ministro ocorre em um período delicado, justamente quando os estudantes estão sem aulas presenciais, com dificuldades para fazer atividades de casa via internet. O Todos pela Educação avalia que o setor está em crise pela ausência de políticas do MEC. É preciso que o próximo ministro seja capaz de gerar os resultados que a sociedade precisa. Esse tem que ser o foco do novo titular da pasta, principalmente em meio à pandemia. O próximo ministro ou ministra da Educação precisa cuidar dessa articulação, desse trabalho com estados e municípios, e aí um trabalho de união, estados e municípios. Essa crise toda gera consequências nos resultados educacionais. A gente tem aí as consequências relativas à aprendizagem, as consequências relativas à questão emocional, de saúde mental e de saúde das crianças, inclusive a segurança alimentar de todas elas, e uma explosão, um aumento que pode ser aí muito dramático da desigualdade educacional, que está na base da desigualdade socioeconômica do nosso país. O Guilherme está tentando estudar sozinho e, mesmo com acesso à internet, ele tem tido dificuldade em tirar as dúvidas. Para mim, está sendo um pouquinho difícil, porque primeiro que é esse lance da internet, que não tem muitos locais para a gente poder estudar e ter um ensino bom, na internet. E segundo, por causa da pandemia, por conta da pandemia está sendo muito difícil manter o foco nos estudos. A gente vê tanta coisa acontecendo que fica meio complicado, a ansiedade também. Para o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o próximo ministro precisa dialogar bem com quem está na ponta e a volta às aulas será um desafio. Por isso, a importância da parceria com o MEC. Um trabalho com volta às aulas, com retorno às aulas, Tem várias questões aí que nós precisamos estar discutindo, tanto do apoio técnico como do apoio financeiro também, que nós vamos precisar de recursos para essa volta às aulas. Nós temos de todos os tipos os alunos. Por exemplo, crianças que têm toda a parafernália, a tecnologia, a televisão, livros, que pode estar indo muito bem na aula remota. Tem um espaço adequado para não ter crianças que têm um telefone para 3 filhos, para 3 crianças, que não têm acessibilidade à conectividade, nem ao sinal da televisão. Eles só conseguem pegar, na verdade, o material impresso. Então, nós vamos receber estudantes em níveis de aprendizagem totalmente diferentes. Outro desafio será a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estavam marcadas para novembro, mas o MEC cancelou as datas e fez uma consulta entre os inscritos para o novo calendário. O resultado foi divulgado hoje. A escolha foi maio de 2021. Entre os mais de 5.700.000 inscritos confirmados no Enem, só 19,3% votaram, 1.100.000. 49,7% dos que votaram escolheram maio de 2021, 35,3% janeiro do ano que vem e 15% dezembro de 2020. O presidente do INEP explicou que agora o Instituto vai conversar com representantes do ensino superior e definir uma data, que deve ser anunciada no fim do mês. Com base nessa informação, nessa sinalização de que eles querem fazer a prova em 2021, a data pode ser uma data diferente daquela que foi colocada na enquete. Isso virá dessa discussão. Por isso que é importante ouvir o CONSED, para a gente saber como que os estados estão planejando o retorno e até quando que eles irão com o cronograma do ano letivo de 2020, mas também é muito importante saber das instituições de ensino superior quando que elas pretendem começar o primeiro semestre do ano que vem. Aí dessa harmonização, conversando a gente se entende. Então, dessa harmonização, a gente vai definir uma data.
E o Senado aprovou ontem o projeto das fake news, que prevê punição para quem espalha, dissemina informações falsas nas redes sociais. O projeto estabelece as normas para plataformas com mais de 2 milhões de usuários e determina que as redes sociais e os serviços de mensagens devem limitar o número de contas controladas pela mesma pessoa, identificar contas movimentadas por robôs, proibir ferramentas externas de disparo em massa de mensagens, rastrear conteúdos que foram encaminhados por mais de 5 usuários em 15 dias e que atingiram ao menos 1.000 pessoas. As informações devem ser guardadas por 3 meses. Exibir com destaque usuários que pagaram para divulgar ou promover conteúdo, inclusive com o nome de quem fez o pagamento. Além disso, o texto proíbe publicidade da administração pública em sites e contas que promovam atos de incitação à violência, especialmente em razão de raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião. Para facilitar a aprovação do projeto, o relator do texto, senador Ângelo Coronel, do PSD, retirou a exigência de apresentação de documento de identidade na abertura da conta em redes sociais. O documento será exigido só se houver denúncias contra algum usuário ou se existir uma ordem judicial. O relatório foi aprovado por 44 votos a favor e 32 contrários. O governo era contra o texto. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados e, se aprovado sem alteração, segue para a sanção do presidente. E hoje, questionado por uma apoiadora sobre o projeto, lá na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou a proposta. Ele disse que o texto deve sofrer resistência na Câmara dos Deputados e que, se aprovado, abre aspas, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Fecha aspas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o deputado estadual Márcio Pacheco no inquérito das rachadinhas. Pacheco é o primeiro deputado da Assembleia do Rio denunciado na investigação desse esquema em que parlamentares tomam parte do salário de servidores. Márcio Pacheco, do PSC, foi líder do governo Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Rio. Está no 2º mandato. O nome dele apareceu no relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, durante a Operação Furna da Onça, que prendeu deputados estaduais do Rio suspeitos de receber propina no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. O documento do COAF mostrou movimentações suspeitas nas contas de 21 deputados do Rio. 9 assessores do gabinete de Márcio Pacheco teriam movimentado juntos mais de 25 milhões de reais. De acordo com os investigadores, as movimentações fazem parte do esquema que ficou conhecido como rachadinha, em que assessores entregavam parte dos salários aos parlamentares. Márcio Pacheco foi denunciado ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, ou seja, na 2ª instância, porque ainda é deputado estadual. Márcio Pacheco é o primeiro deputado estadual denunciado no inquérito da rachadinha. Ele vai responder por peculato, ou seja, apropriação indevida do dinheiro público. O senador Flávio Bolsonaro também é investigado pelo Ministério Público dentro do mesmo esquema. Segundo as investigações, o operador da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, do Republicanos, era Fabrício Queiroz. O relatório do COAF mostrou que o ex-assessor movimentou R$ 1.200.000 no intervalo de 1 ano. Na semana passada, Flávio Bolsonaro ganhou foro privilegiado na investigação. 2 dos 3 desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio votaram a favor do senador. A decisão tirou a investigação do juiz da primeira instância e deu a Flávio o direito de ser julgado no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, 2ª instância, que recebeu a denúncia de Márcio Pacheco. O Ministério Público do Rio recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão. O MP argumenta que, desde 1999, o STF aboliu a manutenção do foro quando o mandato eleitoral termina. O MP afirma ainda que a decisão dos desembargadores estendeu foro por prerrogativa de função a ex-ocupante do cargo de deputado estadual. Márcio Pacheco disse que ainda não foi notificado da denúncia e que está tranquilo e confiante na justiça. O deputado disse que compareceu 2 vezes ao Ministério Público, uma delas voluntariamente, e que colocou os sigilos fiscal, bancário e telemático à disposição.
Ainda sobre o caso das rachadinhas, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Tribunal de Justiça do Rio sobre a decisão da Terceira Câmara Criminal que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, nesse caso. Na semana passada, como a gente viu há pouco, o colegiado retirou a investigação do juiz Flávio Itabaiana e enviou para a segunda instância. Mas o Ministério Público do Rio recorreu. O Ministério Público argumenta que decisões anteriores do Supremo indicaram que o foro privilegiado só se aplica a crimes cometidos no exercício do atual cargo e em razão das funções a ele relacionadas, ao cargo. Gilmar Mendes quer ter acesso às informações e também a um parecer da Procuradoria-Geral da República antes de avaliar o foro adequado para Flávio Bolsonaro. No STF, a expectativa é de que o ministro leve o caso para o julgamento na segunda turma da Corte, o que pode ocorrer em agosto, dependendo aí da entrega das explicações requisitadas. Andréa Sadi conversa com a gente sobre esse caso, porque o governo não acredita muito não em uma decisão favorável a Flávio no Supremo Tribunal Federal. Queria arquivar, não conseguiu arquivar. Agora a ideia é o quê, Sadi? Atrasar as investigações? É ganhar tempo, é isso? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso, Maju, apesar dessa decisão aqui do TJ do Rio ter sido, sim, uma vitória para Flávio Bolsonaro, com essa concessão do foro, os governistas, aliados do senador, eles sabem que é uma vitória com prazo de validade e que esse prazo deve, sim, terminar quando o Supremo analisar e reverter essa decisão da concessão do foro privilegiado. Como você falava aí há pouco, isso está com o ministro Gilmar Mendes e a expectativa é de que a segunda turma, ou seja, um grupo de 5 ministros lá do Supremo, analise isso. Isso pode ficar só para agosto. Mas, enquanto isso, o governo ele comemora, sim, essa decisão do TJ. Por quê, Maju? Porque agora a estratégia é ganhar tempo e atrasar as investigações. Por exemplo, antes de a decisão do TJ do Rio ter concedido esse foro para o Flávio Bolsonaro, tinha uma expectativa de o MP apresentar uma denúncia contra o senador Flávio no âmbito dessas investigações do esquema das rachadinhas. Só que essa denúncia não aconteceu exatamente por conta da concessão do foro, ou seja, o governo já ganhou tempo com essa decisão. Por que eu falei que isso é a estratégia agora, Maju? Porque antes a estratégia era arquivar as investigações e anular as provas do caso Queiroz. Claro que isso ainda é uma vontade, um desejo da defesa de Flávio, mas eles acham que isso está cada vez mais distante por conta do avanço, sim, das investigações e do ambiente político. Eles acham que não tem clima para isso. Então, diante desse cenário, eles querem ganhar tempo para blindar o senador Flávio Bolsonaro em meio a essas investigações, Maju. Então, eles sabem que vão ter de esperar a decisão do Supremo, mas, enquanto isso, eles comemoram essa vitória do TJ. Lembrando que o fim do foro privilegiado sempre foi uma bandeira da família Bolsonaro, uma bandeira de campanha. E desde que Flávio Bolsonaro passou a figurar nessas investigações das rachadinhas, ele também passou a pleitear o foro privilegiado. Já tinha feito isso no Supremo e conseguiu agora no TJ aqui do Rio. Maju. Obrigada pelas informações, Sadi. Falamos do filho Flávio, agora a gente fala do filho Carlos. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Partido Republicanos, perdeu o foro especial que tinha na investigação que apura se ele empregou funcionários fantasmas no gabinete dele. O Ministério Público do Rio seguiu o entendimento do STF e encaminhou o caso para a primeira instância. A Flávia Januzzi tem os detalhes para a gente. Flávia, essa decisão afeta também outros vereadores, né? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você. 21 ações envolvendo vereadores vão para a primeira instância da Justiça do Rio. O Ministério Público do Estado vai encaminhar as ações com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Há cerca de 15 dias, por unanimidade, a primeira turma do STF decidiu que a prerrogativa de foro estabelecida na Constituição do Estado do Rio para os vereadores é inconstitucional. Entre os vereadores está Carlos Bolsonaro, do Republicanos, investigado desde
do ano passado por suspeita de empregar funcionários fantasmas, incluindo a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli, e 7 parentes dela. O Ministério Público do Rio entende que todas as investigações e decisões tomadas até agora nesses processos são consideradas válidas. E, segundo o Ministério Público, a decisão vai ajudar a desafogar os tribunais de segunda instância e mais 160 ações e procedimentos investigatórios devem também ir para a primeira instância. Nós não conseguimos contato com o vereador Carlos Bolsonaro, mas numa rede social ele disse que não sabia que vereadores tinham foro especial. Também não conseguimos contato com a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli. Maju. Obrigada pelas informações, Flávia. Um carro da Segurança Presidencial se envolveu em um acidente em frente ao Palácio do Planalto hoje pela manhã em Brasília. Na chegada ao palácio, o carro bateu contra o meio-fio na entrada da garagem. O impacto acionou os airbags. O presidente Jair Bolsonaro, que estava em outro carro que vinha mais atrás, parou para acompanhar o resgate de um segurança. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, o agente foi levado para o Hospital das Forças Armadas com dores no braço. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de apuração preliminar sobre declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Em maio, o deputado defendeu uma medida enérgica e falou em ruptura durante uma transmissão ao vivo na internet. Ele disse que a questão não é de se, mas sim de quando isso vai ocorrer. Eduardo Bolsonaro se referia à operação da Polícia Federal no inquérito das fake news. A operação atingiu políticos, empresários e blogueiros apoiadores de Jair Bolsonaro. O deputado criticou também a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, autorizada pelo ministro Celso de Mello, na esteira aí das investigações do inquérito sobre a suposta interferência política de Bolsonaro nos trabalhos da PF. As declarações foram questionadas por um advogado sob o argumento de incitação à subversão e à ordem política e social. Ontem, Augusto Aras comunicou ao Supremo Tribunal Federal sobre a apuração preliminar. O procurador disse que, se forem identificados indícios robustos da prática de ilícitos, vai pedir providências ao STF, como a instauração de inquérito criminal. Aras já havia pedido investigação preliminar sobre ameaças semelhantes feitas pelo ministro do Gabinete Institucional, Augusto Heleno. A Câmara dos Deputados tem sessão marcada para daqui a pouco para votar a PEC que adia as eleições municipais desse ano. A Marina Francischini está acompanhando. O Senado já tinha aprovado o adiamento de outubro para novembro. Agora a bola está aí com os deputados, né, Marina? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse é o único item da sessão que deve começar daqui a pouquinho. O adiamento das eleições exige uma mudança na Constituição, então a proposta tem que ser aprovada em 2 turnos por pelo menos 308 deputados. Lideranças, principalmente do Centrão, eram contrárias ao adiamento. A maioria cedeu, só que impôs condições. A primeira, a liberação de 5 bilhões de reais para municípios para contemplar prefeitos que temem não se reeleger por conta do efeito prolongado da crise do coronavírus na situação financeira. E a segunda é a votação de uma proposta que está no Senado, que recria as propagandas partidárias extintas em 2017. Dessa vez com um novo modelo, inserções de 30 segundos no rádio e na TV. O custo estimado é de quase 500 milhões de reais. Só que essa retomada das propagandas partidárias foi rejeitada pela equipe econômica, pelo governo, e também muito criticada por parlamentares que dizem que não é hora de criar novas despesas. Então, essa parte da negociação travou. Mesmo assim, os parlamentares dizem que o cenário é favorável ao adiamento das eleições para novembro. Maju. Vamos aguardar. Obrigada pelas informações, Marina. E ao encerrar o primeiro semestre com um balanço da atuação do tribunal em meio a ataques e à pandemia de coronavírus, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que o STF e a democracia emergem fortalecidos. Essa afirmação foi feita ao citar pesquisa Datafolha, que revelou que 75% dos entrevistados apoiam a democracia. Com independência e altivez, essa Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política, econômica e social, com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras, decidindo acerca de temas fundamentais ao regular funcionamento do Estado Democrático de Direito.
Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. Destaco que pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, revelou que 75% dos entrevistados apoiam a democracia. Isso prova que a democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal, que foi muito bem avaliado, emergem fortalecidos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também discursou e ressaltou que ataques aos três poderes não podem ser tolerados. Sobre os recentes ataques feitos a esta Suprema Corte Suprema, reitero o respeito do Ministério Público Brasileiro para com todos os ministros, pois, no exercício da mais alta magistratura, não são aviltados apenas homens e mulheres encarregados de responder pela justiça mais elevada do país, mas o próprio sistema de justiça, as instituições republicanas, o que não pode ser tolerado. Como não se pode tolerar ataques de quaisquer natureza aos três poderes da República e ao Estado Democrático de Direito. Por isso, somos ciosos em defender tanto a independência quanto a harmonia dos poderes, prezando sempre pelo diálogo, assim como pela condução firme, porém serena, diante das adversidades que nos desafiam cotidianamente. E a seguir, um menino de 7 anos morre na porta de casa durante uma troca de tiros no Rio. A polícia de Pernambuco deve concluir hoje o inquérito sobre a morte de Miguel, que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife. E o referendo que abre caminho para Vladimir Putin ficar na presidência da Rússia até 2036. A gente volta já já. Leve sempre 2 saquinhos plásticos, um para as máscaras limpas e outro para as máscaras usadas. Se for fazer uma refeição, lave as mãos, tire a máscara segurando apenas pelos elásticos e guarde no saco plástico até a próxima lavagem. Não deixe a máscara sobre a mesa ou dentro do bolso. Lave as mãos novamente antes de comer. Depois da refeição, lave as mãos mais uma vez e coloque uma máscara limpa. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. A polícia de Pernambuco deve concluir hoje o inquérito sobre a morte do menino Miguel, que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife. No laudo de 82 páginas, os peritos mostram o passo a passo desde a hora em que Miguel entrou no elevador até o momento em que caiu do prédio. Por 4 vezes, o menino de 5 anos entrou e saiu dos elevadores. 2 vezes do elevador de serviço e 2 do elevador social. Na 5ª vez, Miguel entrou no elevador de serviço. Sari Corte Real, que era patroa da mãe do menino, bloqueou a porta para não fechar. Miguel apertou o botão do 9º andar. E depois vários outros. De acordo com o laudo da perícia, Miguel apertou a tecla de alarme, que não estava funcionando, e mais outras teclas desordenadamente. Ainda de acordo com a perícia, Sari tentou convencer Miguel a sair do elevador. O laudo também aponta que, em seguida, às 1h10 da tarde, ela apertou o botão da cobertura e saiu. A porta fechou e Miguel, sozinho, apertou mais botões. O elevador parou no 2º andar e Miguel permaneceu. Depois subiu para o 9º. Miguel olhou para o painel e depois saiu. Para os peritos, depois de deixar o elevador, o menino abriu a porta corta-fogo e escalou a parede, que tem 1,20 m de altura. Miguel tinha 1,10 m. Pulou a janela, pisou com os 2 pés na caixa do ar-condicionado, subiu no gradil, uma das peças do gradil se quebrou. E 58 segundos depois de ter saído do elevador, o menino caiu do 9º andar. Nas conclusões, os peritos tratam a ocorrência como sendo de natureza fortuita, acidental. O laudo já foi anexado ao inquérito do delegado Ramon Teixeira. Sari Corte Real foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O prazo para a conclusão do inquérito termina hoje e o delegado afirmou que o resultado das investigações será encaminhado ao Ministério Público dentro do prazo.
Miguel, de 5 anos, no Recife, agora um menino de 7 anos no Rio. A Polícia Civil do Rio está investigando a morte de Ítalo Augusto. Ele brincava na porta de casa, na Baixada Fluminense, quando foi atingido por um tiro na cabeça. Nesse vídeo, Ítalo Augusto aparece fazendo o que mais gostava: dançar. Uma alegria interrompida de forma trágica. Ítalo tinha só 7 anos de idade, o caçula de 3 irmãos. A família é de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ontem à noite, ele e outras crianças brincavam na frente de casa, quando os tiros começaram. Começou aquele tiroteio, todo mundo correndo, devia de ter umas 7 crianças, todo mundo brincando. Aí ele caiu no chão, mas ele gritou: Ítalo, 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 levanta. Mas a gente achava que ele estava no chão por conta dos tiros para poder se proteger. Aí quando ela pegou ele no colo, ele estava todo ensanguentado. A polícia militar disse que quem atirou foi um bandido que estava numa moto. A PM alega que fazia um patrulhamento na região, quando esse suspeito chegou e fez vários disparos contra a viatura. Segundo a PM, um desses tiros atingiu o menino Ítalo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, levado para uma unidade de pronto atendimento, mas já chegou morto ao local. Nas redes sociais, parentes desabafaram. A irmã, que também era madrinha de Ítalo, disse que ele era como um filho para ela e escreveu: "Não quero acreditar que você morreu dessa forma." Ítalo já é a 17ª criança baleada na região metropolitana do Rio só neste ano, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado. A 6ª que morreu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense disse que fez perícia no local e já ouviu moradores. A Polícia Civil informou também que está apurando se a morte de um homem, também na Baixada Fluminense, tem ligação com esse caso. Testemunhas contaram que ele seria o responsável pelo disparo que atingiu a criança. O garoto tinha completado 7 anos em fevereiro. O último pedido de Ítalo à mãe foi uma festinha de aniversário, que ainda não tinha acontecido por causa da pandemia. Aí ele até falou: "Mãe, eu quero minha festa, eu quero minha festa." Ela falou: "Então vou fazer no quintal, já que não tem salão." Mas aí aconteceu isso e a vida do menino foi interrompida dessa maneira. Não é normal, né, gente? 17ª criança baleada na região metropolitana do Rio e a 6ª que morreu, isso só este ano. A Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio disse que lamenta profundamente a morte de mais uma criança inocente e que as apurações iniciais confirmam a versão da PM de que traficantes atacaram a viatura da Polícia Militar. Ainda segundo a nota, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas nas investigações. E a Prefeitura do Rio derrubou prédios irregulares construídos pela milícia na zona oeste da cidade. O condomínio clandestino tinha 21 prédios com 200 apartamentos no bairro Gardênia Azul e foi construído numa área de proteção permanente desmatada de forma ilegal. Imagens de satélite mostram como o terreno estava antes da construção e agora. A obra ainda não tinha sido concluída, mas alguns apartamentos já tinham moradores. Em abril do ano passado, 2 prédios também construídos pela milícia desabaram no bairro vizinho da Muzema. 24 pessoas morreram naquela tragédia. E trabalhadores que prestam serviços de entregas por aplicativos fizeram um protesto hoje. Houve manifestações em capitais como Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo. Os entregadores trabalham para aplicativos que permitem entregas diversas para farmácias, floriculturas, restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados e também fazem prestação de serviços individuais, como a entrega de documentos, por exemplo. Entre as reivindicações, o aumento no valor das corridas, a diminuição da jornada de trabalho, seguro contra roubos e acidentes e equipamentos de proteção, como máscaras, álcool gel e material de limpeza. Eles também pedem auxílio financeiro a quem for diagnosticado com a Covid-19. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reúne companhias que atuam aí no setor de delivery, declarou que desde o início da pandemia as empresas tomaram diversas medidas de apoio aos trabalhadores, como a distribuição gratuita ou reembolso só pela compra de materiais de higiene e limpeza, incluindo máscaras, álcool em gel e desinfetante.
A Amobitec, que é essa associação, também afirmou que foram criados fundos para pagar auxílio financeiro a parceiros diagnosticados com a Covid-19 ou que façam parte de grupos de risco. A associação declarou ainda que os entregadores cadastrados nas plataformas estão cobertos por seguro contra acidentes pessoais durante as entregas e que está aberta ao diálogo. Mais de 300 pessoas foram presas em Hong Kong em manifestações que marcam o aniversário da entrega da ex-colônia britânica à China, isso em 1997. São as primeiras prisões depois da aprovação da nova Lei de Segurança Nacional, que, segundo líderes mundiais, pode ameaçar a autonomia de Hong Kong. Com jatos d'água e gás lacrimogênio, a polícia tentava dispersar a multidão. Nos confrontos de hoje, houve centenas de prisões e um policial ficou ferido, segundo autoridades, esfaqueado no braço por um manifestante. Ignorando a proibição de reunião de mais de 50 pessoas imposta por causa da pandemia do coronavírus, milhares de cidadãos passaram o dia protestando contra a nova lei de segurança. O texto aprovado ontem pelo parlamento chinês prevê julgamentos sumários em alguns casos e pune severamente, até com prisão perpétua, quem for considerado culpado de incitar o separatismo, o terrorismo e a subversão. Este diretor regional da Anistia Internacional na Ásia diz que as definições da legislação estão sujeitas a interpretações abusivas das autoridades e podem punir quem defende algo que deveria ser protegido, como a liberdade de expressão. Cheers! O dia marcou os 23 anos da devolução de Hong Kong pelos britânicos à China. O governo do Reino Unido afirmou que a lei é uma violação do Tratado Conjunto de Devolução do Território, que prevê a manutenção da autonomia relativa até 2047. Já em Pequim, o governo chinês se pronunciou. Voltou a condenar o que tem chamado de interferências estrangeiras e esclareceu alguns pontos da nova lei. A legislação de segurança não será retroativa a atos anteriores à promulgação. Se houver conflitos entre a lei básica de Hong Kong e a legislação chinesa, a chinesa prevalecerá. E até mesmo residentes com cidadania de outros países podem ser detidos se forem considerados suspeitos. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse que a estabilidade será retomada e que a nova lei é o mais importante passo dado na aproximação entre o território e a China continental em mais de 20 anos. Vamos para a Rússia agora, porque terminou hoje a votação de um referendo para mudar a Constituição do país. Resultados preliminares indicam que mais de 70% dos eleitores aprovaram a mudança, que vai permitir que o presidente Vladimir Putin fique no poder até 2036. Vladimir Putin deveria deixar a presidência em 2024, mas com a votação de hoje ele dá um jeitinho russo. A mudança constitucional até mantém o limite de 2 mandatos por presidente, mas se a população aprovar as 14 emendas no texto, a contagem zera, permitindo a ele participar de mais 2 eleições. Putin comanda a Rússia desde 1999. Alternando entre os cargos de primeiro-ministro e presidente. Só para comparar, nesse tempo, o Brasil teve 5 presidentes. 21 anos se passaram já. A juventude russa nunca viu outro líder. É a chamada geração Putin. Boa parte questionadora, como essa estudante. Acho algumas emendas desse referendo bem questionáveis, ela diz. Tem uma, por exemplo, que cita Deus. Ela se refere à emenda que fala que o Estado protegerá a cultura única da Rússia, país de tradições, como a fé em Deus. Não entendo porque isso tem que estar na Constituição. E olha que eu sou religiosa. Entre as outras emendas em jogo no referendo russo está a redução do número de juízes da Corte Constitucional, equivalente ao STF no Brasil, de 19 para 11. Isso ajudaria a dar mais controle ao presidente. Outra mudança, candidatos à presidência precisariam morar na Rússia há pelo menos 25 anos. Isso dificultaria demais a vida de opositores que hoje vivem no exterior. Além disso, a nova Constituição diz que casamento é entre homem e mulher. Gays já não podem se casar na Rússia, mas a medida ganharia peso constitucional, ainda maior. Num país com um governo que tradicionalmente abafa vozes críticas a Putin, hoje não foi diferente.
Manifestantes contrários à reforma constitucional foram presos em São Petersburgo. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que alguns países ainda terão uma longa trajetória na luta contra a Covid-19. A OMS diz que isso acontecerá com os países que não conseguiram usar todos os mecanismos para combater o novo coronavírus. A correspondente Bianca Rotier tem os detalhes, tem mais informações para a gente. Oi, Bianca, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que não vai cansar de repetir que a melhor maneira para sair dessa pandemia é com uma abordagem abrangente. Que não adianta só testar, ou só manter o isolamento, ou só rastrear, ou só usar máscara. Reforçou mais uma vez que é preciso fazer tudo isso. Tedros Adhanom afirmou que a OMS está preocupada com alguns países que não estão usando todas as ferramentas à disposição e que têm adotado uma abordagem fragmentada. Segundo ele, esses países vão enfrentar um caminho longo e difícil pela frente. Perguntei se o Brasil estaria entre esses países, mas o diretor executivo do Departamento de Emergências, Mike Ryan, afirmou que o diretor-geral não quis fazer uma referência específica, mas voltou a dizer que o Brasil enfrenta um desafio complexo e incentivou o país a, exatamente, continuar buscando uma abordagem abrangente e a se concentrar em reduzir a mortalidade, conter a transmissão e garantir que a população seja plenamente orientada. Falou ainda que as autoridades devem juntar forças independentemente das opiniões políticas e focar em passar as informações para os cidadãos. Mas um recado que a OMS insistiu em transmitir hoje foi o seguinte: independentemente da situação que um país esteja enfrentando, ela pode ser revertida. Nunca é tarde demais. É isso, testar, isolar, orientar. Obrigada, viu, Bianca? E nessa entrevista aos jornalistas, a OMS também disse que está tentando verificar a informação de que um estoque enorme, colossal, de um remédio com eficácia comprovada em casos graves de Covid foi comprado pelos Estados Unidos. O diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, que é o Mike Ryan, disse que é preciso garantir que todos tenham acesso à intervenção que for necessária para salvar vidas. Então a gente fala sobre isso com o correspondente Ismar Madeira, que tem as informações e conta melhor essa história para a gente. Oi, Ismar, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. A OMS se referiu a um acordo do governo americano com o laboratório que fabrica o único medicamento que comprovadamente funciona contra a Covid-19. O remédio é usado apenas em hospitais e não é vendido em farmácias. Ele não cura, mas acelera a recuperação dos pacientes graves. O governo Trump disse que comprou praticamente todas as doses nos próximos 3 meses. O acordo gerou preocupação também sobre o acesso da comunidade mundial a uma eventual vacina que venha a ser aprovada. O laboratório americano Pfizer anunciou hoje os resultados preliminares de um dos 4 tipos de vacinas que ele está desenvolvendo em parceria com a empresa alemã BioNTech. A vacina, testada em 45 voluntários, foi capaz de promover a produção de anticorpos. 75% dos voluntários que receberam a dose mais alta apresentaram febre passageira. A próxima fase dos testes deve envolver 30 mil voluntários e está prevista para começar no fim do mês. Aqui nos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid-19 chegou a um novo recorde, mais de 48 mil em apenas um dia. Na cidade de Nova York, apesar de a contaminação estar sob controle, o governo suspendeu a volta do atendimento na parte interna de bares e restaurantes, que estava prevista para a próxima segunda-feira, Maju. Obrigada, Ismar. E a OMS sempre frisou que a vacina tem que ser um bem mundial, né? Obrigada. E o turismo global vai perder pelo menos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares este ano por causa da pandemia. Essa informação faz parte do relatório da ONU, que foi divulgado hoje mesmo, no mesmo dia em que a União Europeia abriu as fronteiras para visitantes de alguns países de fora do bloco. Tapete vermelho para os turistas. Está oficialmente aberta a temporada de verão na Europa. As nações mais visitadas, como Itália, Espanha e Grécia, estão ansiosas para atrair os amantes do sol
e salvar a economia, tão sacrificada pela pandemia. Os países da União Europeia agora podem ser visitados por quem vem de longe, da Austrália, do Japão, do Canadá e da Coreia do Sul. Os chineses podem voltar ao velho continente se derem reciprocidade aos cidadãos europeus. Mas foram excluídas nações importantes para a economia europeia, como os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia, onde a Covid ainda faz muitas vítimas. A ausência de americanos é um golpe duro. Eles representam uma grande fatia do mercado de turismo da União Europeia, com mais de 15 milhões que vêm para cá todos os anos. Os brasileiros também vão fazer falta. Junto com os russos, são os que mais gastam na Itália, onde os principais locais turísticos permanecem vazios e alguns dos melhores hotéis ainda estão fechados pela queda de reservas. O Aeroporto Internacional de Roma, em Fiumicino, que estava parcialmente fechado desde 27 de março, reabriu novos terminais hoje com medidas rígidas de segurança e higiene. Na Grécia, dezenas de voos são esperados em Atenas e nos 18 aeroportos regionais do país. Testes aleatórios serão realizados nos turistas na chegada. O ministro do Turismo grego, Haris Theokaris, diz que é um risco calculado. Testamos mais de 20 mil pessoas durante esses dias e agora podemos direcionar nossos testes para as áreas em que há mais riscos. Os primeiros ministros da Espanha e de Portugal reabriram oficialmente sua fronteira conjunta depois de 3 meses fechada para impedir a propagação do coronavírus. Estavam presentes o rei Felipe da Espanha e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Hoje, a União Europeia reabriu as suas portas para 15 países. Em breve, a cada 2 semanas, serão incluídos os que ficaram de fora. A Europa não quer voltar ao passado, a um continente com fronteiras fechadas. E Portugal anunciou hoje que abriu uma exceção para permitir a entrada de pessoas vindas de países de língua portuguesa. Isso inclui o Brasil. Brasileiros vão poder fazer viagens essenciais para o país. Serão admitidos voos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os passageiros terão que apresentar, no momento da partida, ainda aqui no Brasil, um teste de Covid com resultado negativo. Esse teste precisa ter sido realizado nas últimas 72 horas antes do embarque. Entre as considerações de viagens essenciais estão, por exemplo, os brasileiros que precisam viajar a Portugal por motivos profissionais e de estudo. Os brasileiros que moram em Portugal legalmente também podem entrar. E aqui no Brasil, o governo federal prorrogou até o fim de julho a proibição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade. A medida foi publicada numa edição extra do Diário Oficial de ontem. A portaria prevê exceções. Permite a entrada, por exemplo, de quem vem morar por tempo determinado para estudar, trabalhar ou visitar a família. E de estrangeiros que venham realizar atividade artística ou fazer negócios. Pelo texto, está liberado o trânsito de pessoas que moram em cidades que fazem fronteira com o Brasil, desde que elas apresentem comprovante de residência. Mas essa regra não vale para venezuelanos. A restrição para a entrada de estrangeiros está em vigor desde o fim de março. O Aeroporto Internacional de Salvador.